Olá, caros alunos! Vamos hoje completar a nossa célula estudando o conteúdo de seu interior, ou seja, estudando as características do citoplasma e das organelas que os compõem. Vamos lá! Bem, vimos na aula anterior que o citoplasma na célula eucarionte é uma região situada entre o núcleo e a membrana citoplasmática. Já na procarionte, é toda a região onde está difundido o material genético, DNA. É constituído por um fluido chamado citosol, que possui uma solução de enzimas, aminoácidos, bases nitrogenadas, RNA, açúcares, íons orgânicos, ribossomos e inclusões citoplasmáticas, e as organelas que ali funcionam. Possui ainda uma região denominada citoesqueleto, que apresenta proteínas como as tubulinas, formando os microtúbulos e actinas, formando os microfilamentos responsáveis pela sustentação celular, assim como pelo movimento de ciclose. A célula eucarionte animal apresenta suas organelas distribuídas no citoplasma e são basicamente as seguintes: centríolos, mitocôndrias, lisossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, ribossomos, núcleo e nucleolo como envoltório, carioteca, vacúolo digestivo, esse na verdade presente nos protozoários, complexo de Golgi e peroxissomos. Na verdade, podemos comparar a célula a uma fábrica, onde as organelas são pequenas máquinas que trabalham por ela, cada uma desempenhando uma função. Vejamos no próximo slide. Vamos começar vendo a função dos centríolos. Esses são formados por 9 conjuntos de 3 túbulos e que participam do processo de divisão da célula. Portanto, ficam próximo ao núcleo. Em alguns organismos, participam da formação de cílios e flagelos, que são formas de locomoção. Já os microtúbulos e microfilamentos são estruturas que ficam dispersas no citosol, fazendo parte do citoesqueleto. Funcionam como armação da célula, dando forma à mesma e também fazendo a ancoragem das organelas citoplasmáticas. Os ribossomos estão ligados à produção de proteínas na célula e são estruturas que encontram-se livres nos organismos procarióticos, as bactérias, e também nos eucariontes. Nesses, são encontrados aderidos a uma estrutura chamada retículo endoplasmático rugoso e é onde ocorre a síntese de proteínas. Quando não estão aderidos ao retículo, esse denomina-se retículo endoplasmático liso e participa da síntese de lipídios e sais biliares, ligados à bile, que tem a ação da digestão de gorduras. Essas secreções são armazenadas no complexo golgiense. Dependendo da função da célula, encontramos aí uma organela lembrando a sáculos empilhados com a função de armazenamento de secreções produzidas no retículo endoplasmático. Exemplo, as células do fígado, hepatócitos. Esses sáculos apresentam vesículas que brotam em sua extremidade, que se desligam das organelas, enviando a secreção para onde for necessário. Entre as vesículas que estão no complexo de Golgi estão os lisossomos, que contêm em seu interior enzimas digestivas responsáveis por digerir as substâncias englobadas pela célula, fagocitose, por exemplo, ou para destruir componentes danificados ou inativos da própria célula, pedaços de membrana e organoides. Os peroxissomos são pequenas vesículas contendo em seu interior enzimas que inativam substâncias tóxicas, como o álcool e muitos medicamentos. A mitocôndria, chamada de motor celular, é responsável pela geração de energia obtida na respiração celular aeróbica, que ocorre na maior parte em seu interior. Possuem DNA, material genético, próprio, que permite produção de certas enzimas respiratórias. Os vacúolos são organelas lembrando uma grande bexiga ou vesícula circular,
Pode ter a função autofágica intracelular para a destruição de partes indesejáveis da célula, ou digestivos, alimentação da célula. Esse último acontece principalmente entre os protozoários. Para os que vivem em água doce, como é o caso da ameba, serve como organela de regulação da entrada de água, já que vive num meio isotônico em relação ao próprio corpo. Ganha água dessa forma e tem que expulsá-la para não estourar. Nos vegetais, onde é bem desenvolvido, atua no controle da pressão osmótica, ou seja, impede o excesso de água no interior da célula. Podemos dizer que tem a função de uma bexiga urinária, expulsar o excesso da água do interior da célula. Vejam que algumas características da célula vegetal típica diferem da animal, como presença de uma parede celulósica rígida, que está presente somente na célula vegetal, mas principalmente a presença de cloroplasto, onde ocorre o processo de fotossíntese com obtenção de alimento, glicose, e oxigênio. Assim como a mitocôndria, os cloroplastos possuem DNA próprio e é capaz de autoduplicação. Notem que não existe centríolo nem peroxissomos nos vegetais. O núcleo, que não é propriamente uma organela, mas sim uma estrutura geralmente central, organizado com envoltório, carioteca, nos eucariontes, e tem a superfunção de coordenar as funções celulares, além de armazenar o material genético da célula. Veremos, no entanto, um capítulo só com essas informações todas. Organelas comuns às 3 células. Parede celular, ausente apenas nos animais. Membrana celular, presente em todas as células. Envoltório nuclear, ausente somente nas bactérias. Centríolo, ausente somente no vegetal. Ribossomo, presente em todas as células. Retículo endoplasmático rugoso, ausente nas bactérias. Retículo endoplasmático liso, ausente somente nas bactérias. Complexo de Golgi, ausente somente nas bactérias. Lisossomo, ausente somente nas bactérias. Vacúolo central, presente apenas na célula vegetal. Mitocôndria, ausente apenas nas bactérias. Cloroplasto, presente em células vegetais. Citoesqueleto, ausente somente nas bactérias. Peroxissomo, presente apenas em células animais. Vamos aos exercícios, então? Vejamos se você entendeu a função de cada organela. Exercício 1. Relacione as duas colunas de acordo com a estrutura e sua respectiva função, dando a sequência correta. Coluna 1. Mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, cloroplasto, lisossomo, membrana plasmática. Coluna 2. Realiza síntese, transporte e armazena substâncias. Promove digestão intracelular. Responsável pela síntese de carboidratos. Responsável pela síntese de proteínas. Mantém a seletividade das células. Responsável pela respiração aeróbica. Sequência correta. Realiza síntese, transporte e armazena substâncias. Letra C. Retículo endoplasmático. Promove digestão intracelular. Letra E. Lisossomo. Responsável pela síntese de carboidratos. Letra D. Cloroplasto. Responsável pela síntese de proteínas. Letra B. Ribossomo. Mantém a seletividade das células. Letra F. Membrana plasmática. Responsável pela respiração aeróbica. Letra A. Mitocôndria. Exercício 2. Denomine as estruturas apontadas pelas setas no esquema abaixo. Relação correta. Seta 1, ribossomo. Seta 2, parede celular. Seta 3, DNA. Seta 4, membrana celular. Fechamos mais um importante capítulo sobre as organelas celulares. Espero que tenham gostado. Voltamos em breve para estudar detalhes das células.
Até lá!